Olá, um bom dia para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Sábado legal, sol maravilhoso em todo o sul do estado de Santa Catarina. Hoje, dia 5 de setembro de 2015, no ar a primeira edição do Esporte em Questão do mês de setembro. A partir de agora a gente vai falar dos principais eventos esportivos ocorridos ao longo da semana. Temos jogo do Criciúma, já projetando o próximo compromisso do Tigre frente ao nosso glorioso Vitória. Jogo este que será na terça-feira aqui no estádio Heriberto Wilson. Também tem jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem tivemos a abertura da 23ª rodada. O Criciúma não joga nesse final de semana e daqui a pouco a gente fala por quê. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. No meio da semana tivemos a realização de mais uma rodada. Resultados péssimos para Santa Catarina. O melhor resultado de Santa Catarina na Série A no meio da semana foi o empate do Joinville. Enfim, vamos falar de Fórmula 1. Está terminando agora o treino classificatório para o GP de Monza na Itália, que será realizado amanhã. Vamos saber qual a posição ou as posições de largada dos dois pilotos brasileiros. Vamos falar de Olimpíada, de Copa do Brasil, muita coisa legal. É o Esporte em Questão que só está começando. Solta a vinheta! Muito bem, o Esporte em Questão, claro, sempre com a sua participação. Já está aqui na minha mão o nosso telefone para você enviar a sua mensagem de texto, SMS, o Popular Torpedo, ou então o seu WhatsApp, 85056342, 85056342. Você pode mandar o seu WhatsApp ou o seu torpedo. Ah, eu não tenho o WhatsApp ainda no meu telefone é antigo. Manda o torpedo aí pra gente, 85056342, ou então o WhatsApp. Sua participação é muito importante. Fala aí o que você achou do jogo do Criciúma, como é que você planeja ou o que você projeta para o jogo de terça-feira contra o Vitória. Quer falar de Copa do Brasil, quer falar de Campeonato Brasileiro da Série A, de Fórmula 1, de Olimpíadas? Você manda. Estou esperando a sua participação. 8505-6342. Parceiraço Matheus Mastella é o convidado de hoje. E aí, Mastelinha, tudo bom? Tudo certo, seu Weber. Beleza? Tudo 100%. Rapaz, preciso fazer aqui um registro. A única nota triste do final de semana... Nota triste. Para mim foi, rapaz. O Mastelinha acabou temporariamente deixando a equipe aí do Futebol 10 da Ulha Negra, mas continua na sua maior e na tribuna. Exatamente, continua na tribuna, onde eu tenho carteira assinada, né? Bom dia aos telespectadores da TV Azulzinha Primavera. Tá assinada lá? Até ontem tá. Até ontem tá tudo certo. Não, mas vai estar, né? Segunda-feira estamos lá de novo. Beleza. E também na sua maior, né? Que é do mesmo dono, né? Que é do Adelor Lessa e estamos lá. Qual é a tua função na sua maior? Boletim do Tigre também? Eu faço um boletim às 11h25 no programa do Marco Burgo, no Som Maior Esportes. Faço um boletim no meio-dia no Debate Aberto. E também um boletim no Ponto Final às 6 horas, que é do Adelor e do Arthur. Sempre atualizando as informações do Criciúma e tal. Às vezes repetindo que não tem nada, né? Dando uma enroladinha. Às vezes o cara tem que dar uma requentada e tal, que não pita. Por exemplo, ontem caiu uma bomba, só que foi desmentida, né? O Cabral teria sido convidado para ser o coordenador de esportes do Criciúma. Como é que foi isso? Não teve nada disso. Surgiu a informação ali 5h30, né? 5h40, aí a gente foi atrás para averiguar. Liguei pro Cabral acho que umas 8 vezes. Ele não atendia? Não atendia. Quando ele veio, ele vai empreender, né? Pensei comigo, né? Mandei WhatsApp, mandei mensagem, carta, pombo correio, não atendia. Sinal de fumaça? Não teve jeito. Aí chegou umas 7 horas ali, 7h30, ele acabou me retornando. O que houve, Marcelo? Não, ele não sabia, assim, não tinha meu número. Aí ele, alô? Ô, Cabral, aqui é o Mastella. Ô, Mastella, como é que tá? Não sei o quê. Então, Cabral, passei direto. Tu é ou não é o diretor do Criciúma? Que história é essa, não sei o quê, e papapá. Nada a ver. Não tinha nada a ver, assim, porque ele disse que não recebeu nenhum convite, simplesmente não ligaram para ele, assim, essa semana. Ele disse que o único contato que teve na equipe do Criciúma foi há uns 6 meses, que aí, não, Cabral, vamos conhecer o CT, vamos conhecer o estádio Heriberto Wilson e tal, e o que tu acha de daqui a pouco a gente te convidar para ser... treinador da categoria de base, um coordenador da categoria de base. Sei. Porque ele tem experiência com o projeto antes do Futsal. Ele é o idealizador, né, se eu não estou enganado. Então, fizeram uma espécie de convite na época, um pré-convite, vamos dizer assim. Uma sondagem. Isso, para a base do Criciúma, e ele me garantiu com todas as letras. Mastella, não tem nada porque eu estou muito bem... que ele dá aula de faculdade na Exucre, né? E está fazendo pós-graduação, enfim. Você está na reserva da PM, né? Está na reserva, hoje é coronel, né? Coronel. Que aí ele se aposentou, aí é promovido, eu não sei explicar direito, mas ele era tenente-coronel, aí foi promovido a coronel, está na reserva, como tu falou, então ele disse que tem os compromissos diários dele e não teria como conciliar.
fazer uma função dessa e nem foi contactado, nem recebeu convite. Então... Onde é que surgiu essa informação, hein? Quem plantou essa? Quem foi o agricultor? Olha, eu confesso que vi primeiro foi nos companheiros da radiodifusora, no China. Ah, o China trouxe a informação. O José Carlos O China é um cara bem informado, hein? Por isso que eu fui atrás, né? Para saber de fato. Aí o China falou no debate deles, no Bola da Mesa. Isso. Acho que umas 5h20, 5h30, se eu não estou enganado. E aí a gente foi atrás e tem aquele negócio, né? Às vezes a gente acerta, não acerta. E nesse caso, quem errou foi o China. Não sei não, mas onde a fumaça, fogo, hein? Vamos ver. Mas vamos aguardar. Esse Criciúma faz coisa, hein? Ele me garantiu. Até eu botei nos grupos do WhatsApp, que aí conversa, né? Isso. Aí botei, não, o Cabral garantiu agora comigo que não vai. Aí o pessoal assim, amanhã que vai ser anunciado. Amanhã vai ser anunciado. É bem assim que funciona. Mas vamos fazer o seguinte. Campeonato Brasileiro da Série B. Criciúma não joga esse final de semana. Daqui a pouco a gente explica por quê. Mas o Tigre jogou na terça-feira contra o Náutico e voltou a vencer. Vamos acompanhar na reportagem de Morgana Salvador. Criciúma começou o duelo pressionando e acabou sendo pressionado. Mas vamos ao primeiro tempo. Logo aos 7 minutos, Luca vai para a cobrança de falta na linha da grande área. Chuta rasteiro e a barreira consegue defender. Nesse mesmo lance, em contra-ataque, o Náutico aproveita a oportunidade, mas a defesa tricolor tira. Com o Náutico recuando, o Tigre aproveita. A bola é lançada para a grande área, Luca chuta e o arqueiro espalma. Ronaldo Alves domina e salva o Náutico. Mas o que ninguém sabia era que 1 minuto depois deste lance, Thiago Adam seria derrubado na área e penalidade máxima foi marcada. Luca foi para a cobrança e coloca no cantinho. Júlio César bem que tentou defender, mas é gol do Criciúma. Já no segundo tempo, o Náutico consegue mais espaço em jogo e tentou por diversas vezes. E aos minutos finais da segunda etapa é que chegou com mais risco na área. O Náutico atacou, Luiz estava mal posicionado, mas ainda assim conseguiu dar um tapinha na bola e livrar o Tigre de um empate. Esta é a primeira vitória no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E a vitória em cima do Náutico podemos dizer que foi de goleada. O comandante tricolor sempre acaba diminuindo os problemas do time e ficou feliz com o resultado. Tivemos vários problemas no jogo, então a avaliação só por causa disso, nesse jogo, não foi boa. A gente não fez um segundo tempo bom, né? Acho que o Náutico teve mais iniciativa e chegou mais no segundo tempo que a gente, e mesmo a gente tendo um jogador a mais no meio campo. Era uma tentativa, então, mas tivemos problemas com alguns jogadores no campo mesmo, né, que sentiam alguns problemas, tanto que tinha que ser trocas. Primeiro o Thiago que se machucou, substituição por causa disso. A única substituição, o Jefferson, que estava abafado para mudar o esquema com 4 meio-campistas, né? Mas depois disso, a entrada do Maicon foi forçada. E no momento quando a gente tirou o Cristiano e colocou o Maicon, tinha 2 jogadores pedindo para sair, e o Cristiano era o terceiro. Então eu escolhi o Cristiano, que é da última linha, para substituir. Então, como já tinha 2 jogadores sofrendo até o final, então a avaliação não seria justa só pelo desempenho de hoje, porque acho que fomos prejudicados pelas condições físicas desses 2 jogadores no meio campo e, consequentemente, os últimos 15, 20 minutos não foram bons. O Náutico saiu daqui com a mala vazia e o técnico reconhece que tiveram boas oportunidades de pelo menos deixar tudo igual. Oportunidades estas que não foram aproveitadas. Pressionou, mas não teve contundência, né? Muito pouca finalização. Acho que o Luiz fez uma defesa no final agora, num cabeceio e um chute de fora da área do Bergson. Tentamos uma postura no primeiro tempo, estávamos controlando bem. Num erro nosso, né? Um pênalti. O Criciúma acabou convertendo, né? Só tinha tido uma chance com o Luca também, numa falha nossa. Segundo tempo adiantamos um pouco o time, mas não conseguimos mesmo assim ter a força ofensiva necessária para empatar e amargamos mais uma derrota fora de casa. Muito bem, aí o seu Lisca, que no primeiro turno lá em Recife, dançou forró, quando ganhou do Criciúma. Agora ele saiu quietinho do campo, perdeu, foi pênalti, mas o Criciúma ele mostrou as mesmas dificuldades de sempre, né, Matheus? É a mesma situação, né, Bebel? Não tem, o Criciúma ou erra muito passe, ou perde gol,
ou não tem posse de... Não é que não tem posse de bola, às vezes o adversário, o Criciúma dá um apagão, o adversário toma conta do jogo, é a mesma situação, então o Criciúma vem apresentando os mesmos erros, o Petkovic trabalha, a gente não pode dizer que ele não trabalha, que trabalha bastante, chama, conversa, orienta, mas é aquele negócio, né? Às vezes nem tudo que se faz na teoria dá certo na prática, né? Você participou da entrevista coletiva com o Pet e você foi uma das vítimas junto com a Vivian. O Pet estava mal-humorado pra caramba. A tua pergunta, ela foi pertinente, porque a sua pergunta eu lembro muito bem. Por que o Criciúma tem dificuldade de jogar com times que estão mais retrancados? Qual a dificuldade do Criciúma em furar o bloqueio adversário, né? E o Pet estava bastante nervoso. Você que trabalha, você participa do dia a dia do clube, Mastella. O que aconteceu que o Petkovic estava tão irritado na terça-feira passada? Olha, talvez ele não tenha gostado do jogo, porque o Criciúma ganhou, foram pro vestiário e aí saiu do vestiário da conversa com o grupo, talvez ele não tenha gostado, ou às vezes na conversa de grupo alguém pode ter se exaltado, tá? E o Pet deve ter ficado irritado, nervoso, porque quem acompanha as coletivas do Pet sabe que todo jogo ele fala a mesma coisa. E todo jogo a gente pergunta a mesma coisa, porque sempre são os mesmos erros. E ele, não, nós vamos melhorar. Ele mesmo garante que nós vamos melhorar, mas o Cristiano não melhora. Às vezes o Cristiano melhora um pouco aqui, melhora no passe, mas piora na finalização. Mas melhora na marcação, aí piora na posse de bola. Mas melhora na posse de bola, mas piora aqui. Então o Criciúma, quando melhora numa coisa, piora outra. Então acho que o Pet deve ter dado um esporro assim no vestiário. E aquele negócio, né? Vem de cabeça quente, aí tem que ir pra coletiva. E aí por isso que acabou respondendo para mim, respondendo principalmente para a Vivian, né? Vivian da RBS TV. Não entendendo a pergunta, enfim. Então... ele entendeu a pergunta da Vivian, né? É claro. Ele entendeu, ele não quis responder, né? Ele foi grosseiro, mas o Pet é um ser humano. Ele errou, bola pra frente. Quem nunca errou, né? Quem nunca errou. Mastella, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem reforço, não com relação ao jogador novo chegando. A gente sabe que o Criciúma contratou um atacante, daqui a pouco tu fala. Mas aquela galera que estava no departamento médico, Guilherme Santos, Rodrigo Andrade, enfim, essa galera já vai poder jogar contra quem? O Vitória? Vitória, terça-feira. O Rodrigo Andrade treinou ontem, então deu uma treinadinha de leve, é bem provável que trabalhe hoje, deve treino correndo nesse momento, né, no CT, eu trabalho de novo à tarde. O Guilherme Santos ainda é uma questão de dúvida, porque como foi um treinamento do pessoal reserva, não se tem a certeza ainda para saber se vai jogar, então, mas é bem provável que pelo menos o Rodrigo Andrade e expectativa grande para o Guilherme Santos. Também mais para o Rodrigo Andrade na fila e depois vem o Guilherme para jogar. Tem uma pergunta aqui para você no WhatsApp da TV Primavera, só que eu desliguei aqui o telefone, cadê? Aqui. Bom dia. O que deu no caso Marcos Assunção? Alguma novidade? Essa pergunta eu gostaria que fosse repassada para o repórter da Bíblia, Matheus Mastella. É a pergunta do Gustavo Castro da Silva. O que houve com o Marcos? Um abraço para o Gustavo, né? Obrigado pela audiência e por ver a gente aí, né? Aguentar a gente. Uma hora aí. O Marcos Assunção, ele teve o seu contrato rescindido com a Portuguesa ontem. Saiu no bid, né? Saiu no bid e tinha expectativa grande, porque o Criciúma já tinha feito ontem mesmo o contrato e levado na federação para ter registrado ele ainda ontem, mas não deu tempo. O Criciúma levou, aí aquele negócio, né? Interior de Santa Catarina e não sei o quê, aí demora, é isso, aquilo. O bid é complicado. Está muito complicado do bid, se não for um clube que seja bastante fluente na CBF, eles demoram mesmo, então o Marcos Assunção não joga terça porque na segunda é feriado. 7 de setembro, aí é feriado, o bid, a CBF não abre, não tem departamento de registro, então Marcos Assunção só volta a jogar, ou pelo menos só faz a sua estreia na equipe do Criciúma, só contra o Bahia, não. Próximo jogo, depois do Vitória. Acho que é Sampaio Corrêa, sei lá quando o Criciúma. É, uma dessa turma. É depois do jogo contra o Vitória? Isso. Legal. Por que o Criciúma não joga esse final de semana? O Criciúma ia jogar contra o Atlético Goianiense hoje, né? Lá em Goiás. Hoje lá em Goiás, às 4h30 da tarde, só porque o Atlético Goianiense, no estádio deles, venderam o dia de hoje para um evento religioso no estádio deles. Então aí já tinha comunicado a CBF há um tempão, que eu esqueci o nome do estádio deles agora. Serra Dourada. O Serra Dourada. Que, na verdade, é um estádio do município, né? Do estado de Goiás. Joga ali o Goiás também. Já conversaram com a CBF há umas 4, 5 semanas. Não sei o quê, vai ter um evento, tem como transferir. Aí transferir esse jogo para o dia 22. 22 de setembro. Isso. Então aí o Criciúma está com um jogo a menos. O Criciúma vai ver todo mundo hoje, né? Já viu ontem, né? Teve resultado que ajudou, teve resultado que não. Então vai ver todo mundo hoje. Então o Criciúma entra na terça-feira contra o Vitória com um jogo a menos. Legal. Tem um jogador do Criciúma que está bem ansioso para esse jogo contra o Vitória. Até porque ele chegou aqui para ser a solução no meio-campo, mas as seguidas contusões fizeram com que Natan amargurasse um bom tempo, um tempo amargo, diria assim, lá no departamento.
o departamento médico do Criciúma. Só que o Natan agora vem ganhando o ritmo de jogo, ganhando a confiança do Petkovic. E ele está ansioso para a bola rolar na terça-feira, já que ele possivelmente será titular. Confere o Natan. Apesar de ficar fora uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Criciúma aproveita este tempo a mais para focar no próximo adversário, o Vitória. Eu acho bom porque a gente tem mais tempo para treinar, né? O professor tem mais tempo também para corrigir o que precisa ser corrigido. A gente vinha numa sequência de viagens e jogos, né? 2 jogos por semana, a gente mal treinava, então é bom ter tempo para treinar e corrigir os erros. A gente tem o objetivo de ser campeão do segundo turno, né? E acho que é muito importante a gente vencer sempre dentro de casa, encarar cada jogo como uma final, independente se o adversário é o último colocado na tabela ou se é o vice-líder como Vitória. Então a gente está assim pensando no próximo jogo e trabalhar bem para chegar bem na terça-feira e fazer um grande jogo dentro da nossa torcida. A gente vai ficar ali secando, né? Os times que estão acima da gente, que vai ter muito confronto direto quem está no G4 ali, né? Então a gente torce por um empate entre esses, e os outros eu nem penso muito, mas a gente fica ali secando e espero que os resultados nos beneficiem. O meia não estava conseguindo se manter os 90 minutos em campo. No entanto, este último duelo que aconteceu na terça-feira, Natan buscou a superação. Foi bom, né? Voltei a jogar 90 minutos no último jogo. Cãibras era uma coisa que me perseguia, cara. Geralmente eu dou o meu melhor, eu gosto de jogar com intensidade, não gosto de me poupar, né? Eu poderia me poupar e jogar tranquilo os 90 minutos, mas eu prefiro ser intenso, mesmo que me desgaste e peça para sair depois. Mas fiquei feliz e acho que a sequência de jogos vai me dando condicionamento para que eu possa sempre suportar os 90 minutos. Este fator de não conseguir se manter em campo os 90 minutos deixava o atleta um tanto quanto chateado. Deixa assim, né? A gente quer estar 100% fisicamente. Infelizmente era uma limitação física minha, né? Não culpo nenhum profissional da preparação física, nada, era uma limitação minha mesmo. Mas fiquei feliz em ter jogado os 90 minutos em alto nível na terça-feira. Cara, o Natan, ele sabe jogar bola, mas o problema são as inúmeras contusões, né? Quando ele veio pra cá já tinha essa questão, né? Já tinha essa questão, ele veio... Do Santinha, né? Do Santa Cruz. Aí o Raimundo Queiroz. Trouxe ele, né? O homem dos 2 dedos, dos polegares. Não foi polegar, não. Mas para não dizer o dedo, outro dedo, né? O dedo do meio, né? O dedo do meio. Que vergonha, né? Mandou a torcida às favas. Impressionante. E filmaram ainda, né? Filmaram. Mas foi ele que trouxe, né? Foi ele que trouxe. Ele conhecia o Natan lá do Recife. Já tinha trabalhado lá no Santa Cruz, nessa região lá, né? Então trouxe o Natan que fez o seu segundo jogo completo, Weber. Com a equipe do Criciúma, fez o jogo completo contra o ABC, obrigado, porque o Pet não podia substituir, já ainda fez um golaço de esquerda. Se não tivesse lesionado, não fazia, porque ia estar se movimentando, enfim. E não ia estar lá na frente paradinho. Não ia estar lá na frente parado e fez um bom jogo, eu acredito que fez um bom jogo. Porque ele está pegando ritmo, sua segunda partida completa no Criciúma em 5 meses de Tigre, então ele tem a evoluir, tem o Rodrigo Andrade aí que está voltando, quem sabe então pode ser um novo momento aí, não para um grande camisa 10, mas pelo menos melhorar um pouco a qualidade do cara que arma a jogada do Tigre. O que me chamou a atenção na reportagem da Morgana foi que ele disse o seguinte: não tem problema nos treinamentos do Criciúma, não tem problema no condicionamento físico do Criciúma, eu tenho um problema crônico físico. Que problema é esse que ele tem? É uma questão complicada, ninguém sabe, né? Porque ele mesmo admite que tem um problema crônico, mas ninguém sabe o que pode ser, o que pode não ser, enfim, porque todo clube que ele passa ele tem lesão, aqui não foi diferente, no Santa Cruz não foi diferente, até quando ele veio para cá o pessoal aí comenta no Facebook, quando a gente posta, no Twitter, esse perna quebrada vem aí, não sei o quê. Canela de vidro. Canela de vidro, enfim, mas tomara que o Natan jogue bastante, né? É um rapaz esforçado aí, um cara que... Ele é gente boa nos treinamentos? É gente boa, conversa, assim, bem tranquilo o Natan, então tomara que ele consiga jogar 90 minutos aí, agrade o Pet, né? Legal. Tem mais uma pergunta para ti aqui no 8505-6342. Aliás, você pode mandar o seu torpedo ou o seu WhatsApp. 8505-6342. Para Menegali Consórcios, Eliel Albino pergunta: bom dia, Heber e Mastella. Bom dia. Mesmo com tanta dificuldade nesse time limitado, eu ainda tenho esperança no acesso. Acredito que, como o Avaí no ano passado,
o Tigre, pelo menos, vai beliscar a 4ª vaga para o acesso. Você continua acreditando como ele é o Albino acredita, Marcelo? Se for ver o futebol do Criciúma, não acredito. Né? Não porque acredito. O Criciúma não sei o quê. Mas aí, se for comparar o futebol do Criciúma com os outros, aí eu acredito, porque não adianta. Todo ano a gente diz assim, essa Série B é a mais fácil para subir. Se não subir, você não sobe mais. Aí chega no ano que vem, se nós não subir, tomara que a gente consiga o acesso à Série A, essa Série B é a mais fácil de subir, não sei o quê. Mas está muito fácil mesmo esse ano, né? Porque não adianta, a qualidade não adianta, os clubes não têm qualidade, ou fazem um rodízio muito grande, ou mandam embora treinador, não tem um planejamento. Quem iria imaginar que o Ceará, campeão da Copa Nordeste, fosse... Tá na lanterna, venceu o jogo ontem, né? Saiu da lanterna ontem. Que venceu o jogo ontem, saiu da lanterna, venceu por 3-1, se eu não estou enganado. É isso. Então a Série B não adianta, não tem. O Vitória vai vir aí, o Vitória é o líder, mas não é o bicho-papão. Não, o Criciúma, se jogar direitinho, se o Rodrigo Andrade voltar, o Criciúma não perde o jogo. Tá aí, ó. Tá aí, ó. O Vitória que é o líder, a gente é o nono colocado. O Criciúma é o 10º. Com 10º. um jogo a menos, hein? Com um jogo a menos. Então, quem ia imaginar que o 10º fosse enfrentar o primeiro e dizer assim, não, se tiver um time certinho, se o Criciúma jogar o que joga direitinho, assim, não errar muito espaço, o Criciúma pode ganhar. Quem diga pro líder? Então, a Série B, equilibrada por baixo, como já vem há muito tempo, sem nenhuma novidade, por isso que, comparando o time do Criciúma com os outros, eu ainda acredito que o Criciúma consegue subir. Legal. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta falando de Campeonato Brasileiro da Série B. Eu tenho os gols do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos 6 partidas, hoje teremos a realização de mais 3. Nós também vamos explorar os números da Série B, acompanhar a tabela de classificação, próxima rodada, tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A, tudo isso no próximo bloco. Enquanto isso, você continua mandando o seu WhatsApp ou o seu torpedo no 8505-6342. 8505-6342. Intervalo, voltaremos já. Legal, estamos de volta com o Esporte Questão. Eu quero falar para você da Menegali Consórcios. Meu amigo, você está pensando em fazer um consórcio, um investimento na sua vida, adquirir um bem, uma carta de crédito, um carro, uma moto? Menegali Consórcios. A galera da Menegali Consórcios é daqui, há décadas trabalha conosco, é da região e, garantia de um bom negócio. Olha que legal aí, Menegali Consórcios, dá uma ligadinha no 40 53 93 34. 40 53 93 34. Fala com o pessoal da Menegali Consórcio que eles vão te apresentar um excelente plano de consórcio, eu tenho certeza. Ou então acesse consórciomenegali.com.br. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos início a rodada de número 23. Isso mesmo, 6 partidas. 6 partidas foram realizadas. Confere os gols. Em Natal jogaram ABC e Santa Cruz e o Santinha saiu na frente com este gol de Moradei, Santa Cruz 1-0. O ABC empatou com Rafael Oliveira e ficou nisso, ABC 1, Santa Cruz também 1. Em Recife, o Náutico recebeu a visita do Sampaio Correia e os visitantes largaram na frente com Dionis, Sampaio 1-0. O empate do Náutico saiu com Patrick Vieira, final Náutico 1, Sampaio Correia também 1. Em Maceió, o CRB perdeu para o Ceará. O primeiro gol do jogo foi anotado por Rafael Costa, Ceará 1-0. Rafael Costa queria mais e ampliou para o Vovô, Ceará 2-0. Maxwell descontou para o CRB, 2-1. Mas Mazola finalizou o placar, final CRB 1, Ceará 3. Em Curitiba, o Paraná venceu mais uma. O triunfo vem em cima do Bahia. O gol da vitória do tricolor paranaense foi de Rafael Costa. Final, Paraná 1, Bahia 0. Em Macaé, litoral do Rio de Janeiro, duelaram Macaé e Luverdense e o time do Mato Grosso saiu na frente com Osman. Luverdense 1-0. O empate do Macaé nasceu dos pés de Juninho, 1-1. Luiz Eduardo colocou o Luverdense em vantagem, Luverdense 2-1. E o próprio Luiz Eduardo fechou o placar. Final, Macaé 1, Luverdense 3. Em Mojimirim jogaram Mojimirim e Oeste. A partida foi pouco movimentada e terminou empatada em 0-0. Com a vitória, o Paraná 1-0, o Paraná alcançou 32 pontos e ultrapassou temporariamente o Criciúma. Por que temporariamente? O Criciúma tem um jogo a menos, o Mastella já explicou.
Criciúma não vai jogar esse final de semana porque o estádio onde o Atlético Goianiense atua foi alugado para que um evento religioso fosse realizado. Enfim, o Paraná é o 9º colocado com 32, tem mais vitórias que o Criciúma, e o Criciúma também tem 32, com um jogo a menos, porém é o 10º colocado. O que mais te chamou a atenção? A vitória do Paraná em cima do Bahia, esses empates aí envolvendo o ABC, enfim, ou a vitória do próprio Ceará, fora de casa, em cima do nosso glorioso Náutico? O Ceará, né? Ceará que ganhou do CRB, né? Ah, do CRB, perdão, não do Náutico. CRB do Zé Carlos, 3-1. O Zé Carlos não jogou, né? Não, para variar. Não jogou, mas o CRB vinha fazendo um bom futebol até. Não vinha fazendo um futebol ruim, estava crescendo desde a chegada aí do atacante Zé Carlos. Então a gente viu o CRB jogando lá, né? Na verdade, fora de casa, o CRB que ganhou do Criciúma por 3-1. Então, para mim, surpreendeu a vitória do Ceará, que não tem um time ruim. Pelo menos não tem um time ruim. O Rafael Costa, ex-Joinville, aquele mesmo, acabou marcando 2 gols, se eu não me engano. Então, o Ceará não tem um time ruim e surpreendeu, né? Porque está mal na competição. Então, para mim, a grande surpresa foi a vitória do Ceará, que mesmo não tendo time ruim, ontem conseguiu mostrar um pouquinho do futebol, porque até agora, passando 22 rodadas, não tinha um time ruim, mas o futebol era ruim. E ontem, não tendo time ruim, que ainda é o mesmo time, conseguiu mostrar um pouco mais de futebol. Que é interessante que o Ceará, com essa vitória, ele já é o 18º e já começa a ver real a saída da zona do rebaixamento. Todo mundo falando que o Ceará já estava rebaixado. Mas o Ceará, não sei não, acho que vai escapar, hein, cara? O Ceará deve escapar, né? Porque ainda tem 23 com 38, 15. 15, né? Isso aí. Matemática boa. Então, 15 tem rodadas, 15 rodadas ainda. Acredito que o Ceará escapa 45 pontos para disputar, né? Tem muita coisa. O Ceará que demitiu aí o Geninho, tá com Hélio dos Anjos, não? Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, então já teve uma boa vitória fora, vai jogar em casa, tem que fazer aquele fim de feira de preço de ingresso, e não igual aqui do Criciúma, que eu confesso que não tinha visto, ingresso a R$1, trocar por pacote de miojo, enfim, não sei o que e tal. Rapaz, ontem eu fui no mercado do Presidente, comprar um pãozinho, desisti. A fila parecia uma loja de departamento famosa aí da cidade em época de Natal. Aí eu fui descobrir, era o tal do troque aqui, ingresso do Criciúma por miojo. Mas ninguém quer comprar lâmpada, né? Não, a lâmpada é mais carinha, né? Tem 15, 20 reais. O miojo é o quê? R$1? Era 90 centavos. Então. Eles nem aumentaram o preço, né? Porque bota o miojo a 4 pila, quem não ia comprar, né? Imagina. Qual do ingresso? Imagina. E vai lotar o estádio, hein? Vai, né? Vai. É verdade que acabaram os ingressos do Criciúma, né? Pela informação que tinha recebido ontem à noite, todos os 10 mil ingressos disponibilizados no mercado tinham sido vendidos. Uau. Aí bota 10 mil, as rádios estão sortindo uma penca, tu bate palma, ganha ingresso, né? Parece que é 400 cada rádio, né? 400 cada rádio aí, então tem 1, 2, 3, 4, 5 rádios, dá 2 mil ingressos. Sócios, estão indo 4 mil, vamos dizer assim, todo jogo. Vai dar 18 mil pessoas. Mas ainda tem aquela promoção de o sócio pode comprar um ingresso a R$30. Então, olha, vai ser um jogo de público de final do Catarinense. De dar 15, 16 mil pessoas, 17, 18, enfim. Então vai ser um jogaço, né? Contra o líder. Os resultados podem ajudar o Criciúma, mesmo não jogando, pode diminuir a distância para o G4, que hoje é de 6 pontos, e ainda tendo um jogo a menos. Então vai ser um jogo importantíssimo e nada melhor que ter a torcida junto, né? Legal. Mas vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar aí os jogos de hoje da Série B e a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B e também já a próxima rodada. Vamos lá. Hoje teremos a sequência da rodada. Em Salvador jogam Vitória e Botafogo, em Belo Horizonte, América Mineiro e Bragantino, e em Belém do Pará, Paysandu e Boa Esporte. Atlético Goianiense e Criciúma completam a rodada somente no dia 22 de setembro. A partida foi transferida a pedido do time de Goiás, que alugou Serra Dourada para a realização de um evento neste final de semana. Com os resultados de ontem, o Botafogo conseguiu se manter na liderança com 39 pontos. Mesmo número de pontos do Sampaio Correia, que é o segundo. O Vitória é o terceiro e soma 38 pontos. Mesma pontuação do Bahia, que é o quarto colocado. Na quinta posição figura o Paysandu com 37 pontos. Com 36, o Náutico ocupa a sexta posição. O sétimo é o América Mineiro, que soma 35 pontos. Mesmo número de pontos do Santa Cruz, que é o oitavo. O Paraná assumiu a nona posição com 32. Mesma pontuação do Criciúma, que é o décimo, mesmo com um jogo a menos. Na zona do rebaixamento estão
Boa Esporte, que é o 17º colocado com 23 pontos, Ceará, que é o 18º com 21, ABC de Natal, 19º também com 21 pontos e o Mogi Mirim, que é o 20º e último colocado com 19 pontos. Na segunda-feira, feriado de 7 de setembro, teremos a abertura da 24ª rodada. Em Osasco, duelarão Oeste e CRB e em Fortaleza, Ceará e Náutico. Na terça-feira, o complemento da rodada. Às 4h30 da tarde, em São Luís do Maranhão, jogarão Sampaio Correia e América Mineiro. Às 7 da noite, teremos 6 jogos. Em Salvador, jogam Bahia e Macaé. No Rio, Botafogo e Paraná. Em Bragança Paulista, Bragantino e ABC. Em Varginha, Boa Esporte e Mogi Mirim. Em Criciúma, Criciúma e Vitória. E em Recife, Santa Cruz e Paysandu. Às 7h30, na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, o Luverdense irá receber a visita do Atlético Goianiense. Pois é, aí você conferiu a rodada de hoje, aliás, o complemento da rodada de hoje, serão somente 3 jogos, seriam 4, com o jogo do Criciúma que foi transferido para o dia 22, e a tabela de classificação. O que me chama a atenção é esse entra e sai do G4. O Bahia pode sair hoje do G4 com a derrota que sofreu ontem para o Paraná, enfim, tá tudo indefinido, né, cara? E um detalhe importante que o Criciúma estava a 6 pontos na última rodada, continuou 6 pontos, mas... Qual é a diferença agora? O Criciúma está a 6 pontos do quarto e 7 do primeiro. Então os 3 embolaram. Antes o Criciúma estava a 6 do quarto e estava 10 do primeiro. O Criciúma tirou bastante. Né? Tá 39, não, tá 40, meu Deus, aqui deu branco. O quê? O líder é 39. Isso. 39, 39, 38 e 38, os 4 primeiros do G4. Então tá aí a situação, todo mundo embolado, também o pessoal atrás vem embolado, então é bom que a distância está diminuindo entre eles. Se ganhar do Vitória com um jogo a menos, o Criciúma fica 3 pontos só. Do G4. Tu vê, né? Que situação, né? Para quem estava lá embaixo. É verdade. Que o Petkovic está fazendo na equipe do Criciúma é de se elogiar. Eu acho que o Criciúma vai dar uma boa melhorada com a volta do Rodrigo Andrade e do Guilherme Santos. Tem o Barreto, que eu acho que ainda tem vaga no time. E tem o Marcos Assunção, né? Não é possível que o Marcos Assunção, nessa Série B, não jogue, né? Não, deve jogar a partir da próxima partida, porque já saiu... A pior parte era sair a rescisão de contrato. Já saiu. Porque aí tinha que acionar a justiça, porque tinha que mandar uma carta, porque não sei o quê, uma confusão desgranada. Já saiu a rescisão de contrato, então agora está mais tranquilo, né? Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Copa do Brasil. Não tivemos jogos esse final de semana, mas nós tivemos os sorteios para os próximos confrontos. E o Figueira, rapaz, vai pegar uma pedreira. Aliás, é só pedreira na Copa do Brasil, mas a tela está vibrando. Solta aí o VT da Ângela Neri. Não era novidade que o esquema tático da Copa do Brasil deste ano traria muitas mudanças. Dos 80 times que já balançaram as redes, 72 foram deixando os gramados para trás. As equipes adversárias são escolhidas por sorteio, até mesmo quando apenas 4 jogos de ida e volta separam o vencedor da taça. O destino de 8 clubes foi traçado na sede da CBF no Rio de Janeiro. E digamos que ao chegar às quartas de final, a Copa do Brasil está mais para a Copa do Sul e Sudeste. O sorteio ficou assim. O Vasco vai enfrentar o São Paulo. O Figueirense entra em campo contra o Santos. O Palmeiras vai enfrentar o Internacional. E o adversário do Grêmio será o Fluminense. A sorte foi lançada e pelo menos nesta fase não haverá clássicos regionais. Mas uma coisa é certa, das 8 equipes que continuam na disputa, apenas São Paulo e Figueirense ainda não levantaram a taça da Copa do Brasil. De todos os times que se classificaram para as quartas de final, o Grêmio é o que mais coleciona troféus na Copa do Brasil. E ele vai brigar pelo Penta. Veio pela sorte, poderíamos ter até um Grenal, na improbabilidade de se escolher, mas as bolinhas caíram e deu o Fluminense, que é um grande clube aqui do Rio de Janeiro, e que temos a certeza que vai ser um confronto muito difícil para o Grêmio, né? E nós sempre nos atemos naquele primeiro confronto, não vamos fazer nenhuma projeção para o futuro, porque o futuro só depois de nós passarmos pelo Fluminense, e sabemos que vai ser difícil um jogo aqui no Rio e outro em Porto Alegre. Já o Vasco vive um dilema. O time vai mal no Campeonato Brasileiro, corre o risco de ser rebaixado, mas vai lembrar dos bons tempos no Brasileirão para passar pelo São Paulo na Copa do Brasil. No Campeonato Nacional, já tivemos uma conversinha com a bola, ela vai ver se consegue entrar, mas o pessoal está muito focado, estão todos
muitos aguerridos tentando e nós vamos sair dessa fase. Falta de vontade, de garra, de esforço não é o caso. O pessoal está muito focado para as duas competições. Eu gostei de ter pego o São Paulo, tem um belo de um estádio, é um clube que joga bola e deixa jogar. E nós temos assim aquele gostinho ainda de 89 de ter sido campeão brasileiro lá dentro, né? Então isso daí é muito bom. Neste jogo de incertezas, o vencedor sabe que garante uma vaga na Libertadores da América. Após, acho que o Figueira pegando o Santos aí, o Figueirense que já conseguiu um feito eliminando o Atlético Mineiro, mas o Santos está voando, né, Mastella? O Santos é o melhor futebol do momento, acho. Assim. Tu acha, é mesmo? Acho que é o melhor futebol do momento, porque o Corinthians... Aquela gorizada, né? Dá vontade, né, de ver o jogo do Santos, né? É gorizada, é tabela, aí tem o Ricardo Oliveira experiente, que tá botando bola para dentro à vontade, assim, então... O Corinthians é o líder, mas a arbitragem erra, tem impedimento, não sei o quê. O Atlético... Mas o Santos tirou o Corinthians da Copa do Brasil. Sim, mas aí... O Santos tirou o Corinthians da Copa do Brasil, né? Não deu nem chance pro Corinthians. Ganhou os dois jogos. Venceu lá, venceu cá, então... O Corinthians, que é o líder do Brasileirão, não vem fazendo futebol bom, mas a arbitragem tem ajudado. Muito. O Atlético Mineiro também faz futebol bom, mas já teve melhor. E o Santos, no atual momento, nas últimas partidas, não das últimas 15, 20 partidas, nas últimas 5, 4 partidas, o Santos tem o melhor futebol, para mim. Legal. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A agora. Tivemos rodada no meio da semana. Vamos conferir os gols. A rodada iniciou na quarta-feira. Em Campinas, a Ponte Preta recebeu a visita do Cruzeiro e os visitantes saíram na frente. Williams, no primeiro tempo, abriu o placar para a Raposa, Cruzeiro 1-0. No início do segundo tempo, o Birubiru empatou para a Macaca, 1-1. Mas aos 48 minutos da segunda etapa, Vinícius Araújo fez o gol da vitória cruzeirense. Final, Ponte Preta 1, Cruzeiro 2. Em Natal jogaram Flamengo e Avaí e o Fla atropelou. Alan Patrick abriu os trabalhos, Flamengo 1-0. Kaique ampliou para o rubro-negro, Flamengo 2-0. E o Kaique estava demais. O atacante do Flamengo passou pelo goleiro havaiano e fechou o placar. Final, Flamengo 3, Avaí 0. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro recebeu a visita do Atlético Paranaense. Walter, o gordinho camarada, cobrando o pênalti, fez o gol da vitória do Furacão do Paraná. Final, Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1. Em Goiânia, Bruno Henrique fez este belo gol. Gol este que deu a vitória para o Goiás em cima do Palmeiras. Final, Goiás 1, Palmeiras 0. Em São Paulo, o Corinthians venceu mais uma. O triunfo vem em cima do Fluminense. Marcial, chutando forte, fez Coringão 1-0. Na segunda etapa, Ralf fechou o placar. Final, Corinthians 2, Fluminense 0. Em Porto Alegre, um massacre do Inter para cima do Vasco. Hernando, de cabeça, fez Inter 1-0. Eduardo Sacha fez mais um para o Colorado, 2-0. No segundo tempo, Lisandro Lopes fez mais um para os gaúchos, Internacional 3-0. O quarto gol do Inter veio com Valdívia, Internacional 4-0. O Vasco estava perdido e o quinto gol colorado não demorou para sair. Nilton fez um golaço, Inter 5-0. Lisandro Lopes fechou a goleada, final Internacional 6, Vasco 0. Em Joinville jogaram Joinville e São Paulo e apesar das boas chances criadas pelas duas equipes, a partida terminou empatada em 0-0. Mesmo o placar para Curitiba e Sport Recife. Em um jogo morno, o placar do estádio Couto Pereira em Curitiba não foi alterado. Final, Curitiba 0, Sport também 0. Na quinta-feira, a Chapecoense foi até o Litoral Paulista encarar o Santos e o Peixe não deu moleza. Ricardo Oliveira, aos 15 minutos de jogo, abriu os trabalhos. Santos 1-0. Geovânio, aos 12 do segundo tempo, ampliou o marcador. Santos 2-0. O Santos queria mais e novamente Ricardo Oliveira balançou as redes. Santos 3-0. A Chape descontou com Neto, mas ficou nisso. Santos 3, Chapecoense 1. Em Florianópolis, o Figueirense recebeu a visita do Grêmio. Os visitantes abriram o marcador com Bobô logo a 6 minutos de partida. Grêmio 1-0. Pedro Rocha, aos 32 minutos, definiu o resultado. Final, Figueirense 0, Grêmio 2. Pois é, para Santa Catarina, dos 4 representantes, o melhor resultado foi um 0-0 do Joinville. E o Joinville
Resultado injusto, merecia ganhar de São Paulo, bola na trave e tal, mas não teve jeito, né? Merecia ganhar, resultado totalmente justo. O Joinville fez foi um jogo muito bom, né? Foi, um jogaço. Joinville e São Paulo, os dois times jogaram muito bem, mas o Joinville que estava lá largado, rapaz, que ninguém mais acreditava, já caiu não sei o quê, veio o PC Guzmão. Deu uma bombada, né? Fez um fogaréu, goleou o Cruzeiro 3-0. Não ganhou do Grêmio, porque o Joinville perdeu uma penca de gol, baixou o Criciúma e o Joinville, né? Para perder 30 gols no primeiro tempo. Levaram o Silvinho, né? Que maldade, né? Mas o Silvinho andou fazendo gol lá, hein? Fez. Aí fez agora pegou na canela e entrou. E o Joinville jogou contra o São Paulo, então o Joinville vem melhorando, é bom, né, para Santa Catarina. Bom. O Joinville, coitado, tinha voltado 29 anos depois, a Série A e estava levando porrada de todo mundo, mas com o futebol que está jogando hoje, Bebel, amigos, eu não acredito que o Joinville cai. Com o futebol que está jogando hoje. Tu acha que o Joinville escapa? Acho que o Joinville escapa. Será possível? Acho que o Joinville escapa, porque o Coritiba baixou a qualidade. O Avaí caiu muito. O Avaí caiu muito. O Avaí para ganhar um jogo é um aborto na natureza. Quando ganha, até ganha bem, mas quando perde também leva a porrada. O Figueirense. Não se sabe se joga bem ou se joga mal. É muito instável. Né? É muito instável. Ganha um jogo aqui, mas também toma uma porrada ali. A Chapecoense preocupa, porque a Chapecoense parece que entrou em parafuso, né? Depois que foi o tal do seu Kleber Santana lá, né? A imprensa está criticando muito. É verdade. Os comentários são de que o Kleber Santana, depois que ele entrou no time, o Camilo, que era o melhor jogador deles, caiu muito de rendimento, que ele ocupa espaço, né? Sim. A pegada do meio-campo da Chapecoense já não é mais a mesma e um fator fundamental, velocidade, que era o que o Kleber não... Todo mundo sabe que o Kleber é lento, né? Mas ainda, por que não coloca o Kleber na reserva, né? É uma questão de, tu bota um jogador que não tem velocidade, que quebra o outro, que trava o meio de campo. Então deixa o Kleber na reserva, será que é obrigado a colocar ele? Não sei se é obrigado. É estranho, né? Porque estranho. Ele tá fazendo a função de segundo volante lá? Eu não sei, eu acho que ele tá a mesma função aqui, né? Meia, né? Ele é segundo volante, né? Não adianta querer colocar ele como meia que não tem jeito, porque quando ele quer, ele joga a bola. O Kleber Santana, a gente viu aqui, quando ele quer, ele toca, ele faz lançamento, marca bem, mas quando não quer também, olha. Vamos conferir como é que ficou a classificação da Série A após os jogos do meio da semana e também a rodada desse final de semana. Confere aí. A 23ª rodada da Série A inicia hoje com 3 jogos. Em São Paulo jogam São Paulo Internacional, no Rio de Janeiro, Vasco e Atlético Mineiro. E em Curitiba, Atlético Paranaense e Joinville. Amanhã o complemento da rodada. Em Belo Horizonte tem Cruzeiro e Figueirense. Em Chapecó, Chapecoense e Ponte Preta. Em São Paulo, clássico Palmeiras e Corinthians. No Rio, clássico Fla-Flu. Em Porto Alegre, duelarão Grêmio e Goiás. Em Floripa, Avaí e Coritiba. E em Recife, Sport e Santos. O Corinthians é o líder da competição com 49 pontos. O Atlético Mineiro é o segundo com 42. O Grêmio soma 41 pontos e é o terceiro. O Atlético Paranaense é o quarto com 36. Na quinta posição figura o São Paulo com 35. Com 34, na sexta colocação está o Palmeiras. O sétimo é o Fluminense, que acumula 33 pontos. Mesmo número de pontos do Santos, que é o oitavo. Na nona colocação está o Flamengo com 32. Mesma pontuação do Sport, que é o 10º. A Chapecoense ainda é o melhor clube catarinense na Série A. O Verdão do Oeste está na 12ª posição com 28 pontos. O Figueirense atualmente ocupa a 14ª colocação e soma 26. O Avaí e o Joinville estão na zona do rebaixamento. O Leão da Ilha é o 17º com 23 pontos. O Tricolor do Norte do Estado é o 19º com 20. Joinville tem 20 pontos. Não enxerguei nada. Tô seguindo. Outra vez eu enxergava tudo, rapaz. Aqui, ó. Ouviu falar disso já? Isso aqui é uma benção. Presta? Não, aí eu não enxergo mais nem a câmera aqui. O Joinville tá com 20, mas sinceramente, eu discordo de ti, Mastella. Eu acho que o Joinville ficou muito tempo perdendo. Tem poucas vitórias e eu acho que vai se complicar para sair da zona. Vamos fazer uma aposta aqui? Não vou apostar contigo. Não, apostar uma coisa boa, uma cesta Ovo? básica. Não, nada aqui, não vou. Vai que rapaz, onde é que eu vou tirar dinheiro para comprar uma cesta básica? Tá vendo como é que é ali? Eu vou te contar, né? Que trairagem, né? Vamos lá, intervalo comercial. Esse Dodge eu vou te contar, hein? Daqui a pouco a gente volta.
Vamos falar de Olimpíadas. E não é só a Olimpíada que tem o ano que vem aqui no Brasil, não, hein? Tem os Jogos Paralímpicos, que serão disputados também no nosso país, logo após a realização dos Jogos Olímpicos. E nós temos um destaque no judô paralímpico. Confere aí. Eu descobri o judô por intermédio do meu pai, porque meu pai trabalhava no Círculo do Patrulheiro em São Bernardo do Campo. E meu primeiro professor se chamava Vivaldo Gomes. Eu comecei com 7 anos de idade no Círculo do Mini Patrulheiro. E fiquei deficiente visual aos 13 anos de idade da vista esquerda. Perdi o primeiro olho com uma mamonada brincando de estilingue. E a minha segunda visão eu acabei perdendo aos 19 anos, trabalhando numa empresa, num grande shopping. Mas eu só conheci o judô paralímpico em 1993. Eu fiquei deficiente visual em 1990 e conheci o judô paralímpico em 1993. Eu consegui me adaptar bem, mas no primeiro momento que ele me fez o convite, como eu não sabia, eu achava que era uma brincadeira, que ele falou que tinha esporte para deficiente visual, ou outra pessoa, ou qualquer outra deficiência. Eu achei que era uma brincadeira, levei na brincadeira. Guardei o cartão dele por uma semana e fui visitar ele. Depois de uma semana, fui visitar ele, onde eu encontrei mais atletas com o mesmo problema que eu tinha. O nível do judô sempre foi muito elevado dentro de uma Paralimpíada. É o único esporte que se completa 99% de realidade do olímpico, a gente só troca a pegada. Então o nível sempre foi alto e nossos adversários, o masculino, sempre foi muito forte. Então o nível vem crescendo sim, mas não de nível de qualidade técnica, mas sim de quantidade de pessoas que está saindo do judô regular, que descobre que tem uma deficiência visual e migra para o desporto paralímpico. O dinheiro que se envolve hoje, lógico, com o apoio do governo federal, traz uma tranquilidade muito maior para o atleta desenvolver a sua modalidade. É muito bem-vindo, né? Porque o atleta ele só foca nos treinamentos. Ele tem sua equipe multidisciplinar, ele pode comprar seu suplemento, ele pode viajar para onde que ele quer com o dinheiro que o governo federal deposita todo mês na conta dele. Primeiramente, a consciência de estar competindo dentro da nossa casa e a gente mostrar para a nossa torcida brasileira, que são 200 milhões de brasileiros, que existe sim pessoas que estão preocupadas com o desporto, e a gente deixar um grande legado no Rio de Janeiro, que são as medalhas, e um grande legado que são as obras que estão fazendo no Rio de Janeiro. Olha, eu estou com 45 anos, eu vou chegar praticamente na Paralimpíada de 2016 com 46 anos. Eu espero que eu possa estar representando meu país bem, e depois de 2016 ir colocando o pé no freio. Eu não vou chegar até Pequim, até Tóquio, eu não vou ir até Tóquio, mas eu pretendo, depois de 2016, colocar o pé no freio parando devagar. Bacana, nós aqui também apoiamos aí os esportes paralímpicos. Falando em Olimpíadas, tudo certo também para a maratona aquática. Na última semana passada, foi realizado no Rio de Janeiro o evento teste, 100%, confere aí. Dia ensolarado e a temperatura da água na casa dos 18 graus. Um tanto gelada para os atletas que precisam de fôlego para nadar durante 2 horas. Porque o ritmo da prova também é muito forte, não dá nem para pensar em temperatura, entendeu? O ritmo é muito forte e aí você não se preocupa com a temperatura não. Os atletas estão acostumados ao tiro de letra, quem não está vai sofrer bastante. A maratona aquática é o único evento teste que será realizado antes dos Jogos para essa modalidade. A gente está fazendo o teste aqui de maratona aquática no mês de agosto, que é o mês dos Jogos do ano que vem, para que a gente possa ter as condições mais próximas possíveis de mar, de sol, de temperatura de água. É lógico que a gente não garante, mas é muito mais fácil a gente ter essas condições que nós estamos apresentando aqui no ano que vem. A largada já acontece dentro d'água. Os nadadores saltam de uma plataforma sustentada por uma balsa posicionada a 100 metros da areia de Copacabana. O circuito é formado por uma reta e 3 voltas por um percurso de 5 boias. A gente pelo menos tem noção do que pode acontecer também na Olimpíada, então já tem noção de como vai ser o percurso, tem noção da distância entre uma boia e outra, do que a maré pode levar, ou se a onda tiver correnteza. Então a gente tem que aproveitar bastante esse momento aqui. No
Nos 2 últimos Jogos Olímpicos, a maratona aconteceu em locais controlados, em lagoas ou raias de remo. No Rio de Janeiro, a competição acontece em mar aberto, um desafio dentro e fora d'água que tem que ser superado durante o evento teste. Então a gente está focado mesmo na questão de resgate, de treinamento do nosso staff, dos voluntários que trabalham junto com o pessoal de esportes. Então a gente está aqui focado mesmo na operação da água e na operação de resultados aqui em terra. Agora a gente precisa passar o feedback para a organização, falar o que a gente achou que faltou, para eles tentarem melhorar também. Eu acho que agora é conversar com os atletas também para a gente poder ajudar no máximo. Não dá para prever a temperatura que a água vai estar daqui a 1 ano, mas a medalhista de ouro da prova sentiu o fato de nadar 2 horas e 12 minutos na água gelada. Ela disse que a água estava um pouco fria para ela. É uma água fria para todos os atletas, com certeza, para todos. A vantagem é que é uma prova de 2 km, é uma prova de 2 horas. Então você ainda não entra num estado muito crítico de hipotermia se você se preparou. É diferente, por exemplo, no Campeonato Mundial, que você tem uma prova de 25, que é uma prova de 5 horas. Aí 25 km em 18 graus, nós íamos ter vários casos de hipotermia. Maior que o desempenho dos atletas no mar, só a expectativa da torcida na areia. Para mim, acho que dá para sentir assim, um friozinho na barriga. A gente já está na expectativa para 2016. Todos nós estamos, para quem gosta de esporte. Uma pena, o Brasil passa por todos esses problemas, mas o evento olímpico ele é fantástico. E, com certeza, o que aquela cidadã ali, carioca, disse, eu fico imaginando o sentimento do povo lá do Rio de Janeiro, né? Porque está chegando a hora das Olimpíadas, né? É rapidinho, menos de 1 ano. A gente já fica ansioso, Bebel, para ver na TV, né? Uhum. Às vezes, imagina ao vivo fácil, né? Imagina ao vivo, né? Não tem descrição. É igual a Copa do Mundo, né? Uhum. Já fica ansioso. Foi bacana a Copa daqui no Brasil, né, cara? A Copa do Mundo foi sensacional, né? Mesmo a gente acompanhando de longe, foi algo incrível. Tudo paga, né? Tudo paga, a crise não existia. Quem está ruim fica bom, quem está bom fica melhor ainda, a cidade estava mobilizada, enfim, foi um negócio incrível mesmo. É um evento que vem para melhorar e dar aquele, como ela disse, um friozinho na barriga, né? Que a gente fica, pelo menos, esquece um pouquinho dos problemas para se divertir e ver o pessoal competir. Tomara que, de fato, a proposta inicial do legado das Olimpíadas ele seja cumprido, para não acontecer o que aconteceu na Copa do Mundo, que de legado a gente não teve nada não. Vamos falar de Fórmula 1? Então eu venho para cá. Atenção, Mastella, você vai se emocionar agora, porque o nosso departamento de tecnologia, quer ver? Vamos lá, atenção. Não, já tô ligado. Classificação, já tá ligado? Já. Primeiro colocado aqui, ó. Tchan! Massa. Não, que massa. Cadê o primeiro? Hamilton. Eles colocam, não faz milagre. Não faz. Segundo, Raikkonen. Terceiro, o Raikkonen ficou na frente do Vettel. Cadê o quarto? Cadê? Rosberg. Quinto colocado. Massa vai largar na frente do Bottas, que é o sexto. Cadê o sétimo? O Pérez, o oitavo. Grosjean, 9º colocado. Hülkenberg, 10º. Ericsson. Tá aí, os 10 primeiros colocados que terão as melhores posições de largada no Grande Prêmio de Monza, na Itália, amanhã. Hamilton, Raikkonen, Vettel, Rosberg, Massa, Bottas, Pérez, Grosjean, Hülkenberg e Ericsson. Atenção. Tchum! Oh. Sentiu? Agora câmera editor, bota o quarto. Vamos de novo? Não, tô brincando. Bota o sétimo. Legal, Mastella, obrigado por ter vindo aí, Imagina, cara. Eu que agradeço o convite, Bebel, aos amigos da TV Primavera. É sempre um prazer, né? A gente acompanha e é sempre um prazer ser convidado a participar dessa 1 hora de diversão, né? Um bate-papo, descontraído, enfim, uma cornetadinha aqui também e tal. Sempre só rola uma cornetinha, né? Claro, né? Sempre, né? É bom, né? Esporte em Questão volta sábado que vem, sempre em nome da Menegali Consórcios. Tá chegando o Movimento Jovem. Um abraço, galera. Tchau.